retira a mensagem, 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 retira. Bom dia, dona Ilma. Bom dia. Dona Ilma, a senhora que já foi professora, eu gostaria que a senhora me dissesse o que a senhora acha da educação de hoje e da educação de antigamente. Bem, a educação de hoje, a educação é educação em toda a época, né? Ela é educação. Só que hoje é difícil assim, porque tem muitos desajustes, pelo menos na escola primária, né? Pelo menos na escola primária, escola pública primária, fundamental, né? Os professores têm muita dificuldade, porque recebem muitos alunos que vêm de famílias desajustadas, né? De famílias não tão pobres, porque hoje tem a ajuda do governo, né? Do governo federal, Bolsa Escola e tudo. Não tem essas famílias tão pobres, mas ainda tem muitos pais que se embriagam e os filhos saem de casa, vê situações, né? Situações que eles não gostariam de passar por aquilo, e tudo isso influencia na educação. Que educação vem de Na casa, educação, né? exatamente. Porque a educação vem de berço. Com certeza. A educação não se consegue na escola. A escola é apenas a continuidade da casa, da educação que a criança traz de casa. Entendi, dona Ayla. E a senhora pensa assim, então a educação de antigamente era melhor, ou hoje está mais não estão mais se importando tanto como antigamente? Eu acho que antigamente era bem mais rigoroso, né? Era melhor a educação. Melhor, né? Tanto era melhor para os professores trabalhar com as crianças, né? Como as crianças, porque como é que eu quero dizer, o progresso era maior. O progresso de televisão, isso e aquilo, mexe muito Com a mente, né? Com a mente das crianças, né? Entendi. Principalmente as crianças, os adolescentes, né? Os jovens. É verdade. Os adultos não, nem tanto, né? Porque já tem o seu pensamento Sim. formalizado, né? Mas para as crianças, a televisão prejudica muito, muito. E aí, em relação à greve, a senhora é contra ou é a favor da greve? E em relação ao governo, a senhora acha justo ou não o que eles estão fazendo com os professores? Não, a greve é uma maneira dos professores reivindicar melhores salários. É verdade. Porque até hoje os professores, o professor em geral, não é tido com bons olhos pelos governantes. Não sei por quê. Porque o professor devia ser, pelo menos na minha época, quando lá no interior, eu sou do interior, eu comecei a trabalhar no interior, antigamente o professor era respeitado, era tido como uma autoridade. Numa cidade interiorana, as pessoas principais da cidade eram o prefeito, o padre e o professor. Entendi. Eram as pessoas principais. Hoje a profissão de professor não é tão respeitada, no caso, né? Exato. Não é valorizada, não é tido. Por quê? Por que que tem um doutor? Porque teve um professor. Com certeza, toda profissão hoje passa por um professor. Pelo professor. É verdade. Então, a senhora não é a favor do que o governo está fazendo, né? Não, eu acho que o governo deve
todos os governantes devem ver os professores com bons olhos. Porque não é justo o que o professor ganha, que vem de muitos anos atrás, que vem batalhando pelo salário melhor. Como é que tem um ensino de qualidade? Então, pagando bem os professores, Com bons recursos, no caso, ser né? bem remunerado, para o professor se sentir estimulado, né? Estimulado para poder dar o seu recado. Ah, entendi. Bom dia. Professora, eu gostaria que a senhora me contasse sobre o seu dia a dia, a sua jornada de trabalho como professora. Ó, o meu dia a dia como professora, eu ensino na educação infantil, é numa creche. Eu entro de 7 horas, saio de 11. Aí, de 7 horas às 11, as crianças chegam, escovam os dentes, merendam. Depois da merenda, eles têm um banho de sol. Depois do banho de sol, eles voltam para a sala, lavam as mãos, tem a merenda de 9 horas. Depois da merenda de 9 horas, aí é o momento que eles vão brincar, para ficar livremente na escola, entendeu? Aí tem os trabalhos, nós, assim, os professores fazem trabalho didático, que brincam com ele, tudo aquele período. Aí quando dá 10h30, é o horário do almoço. Aí eles tornam a tomar outro banho, aí tomam banho, aí vão pro almoço. Aí depois do almoço, aí nós recolhemos na sala, botamos para dormir. Depois de dormir, que eles vão dormir e tudo, aí é o horário do nosso almoço, de 11 a 1. Aí 1 hora eu retorno à escola, aí tem as brincadeiras didáticas, tem pintura, tem colagem, é um dia assim bem prazeroso para a criança. Em relação ao planejamento, professora, a senhora tem planejamento de aula ou o seu lazer, no caso, é o planejamento de aula? A senhora não tem tempo para o lazer? Geralmente o meu lazer é o planejamento de aula, porque assim, como eu estou na educação infantil, e a educação infantil tem que ser tudo lúdico, então nós temos que preparar material didático, né? Então, geralmente quem prepara esse material didático somos nós mesmos, os professores. Então, nós não temos um dia para planejamento. Então a gente faz o planejamento geralmente em casa, porque cuidar de 20 crianças a gente não tem olho para outra coisa, porque às vezes as pessoas dizem, não, para um pouquinho, porque não tem condições. Porque um segundo, Um descuido, um né? descuido, pronto, um descuido, acontece alguma coisa com a criança, então nós não podemos, nós temos que ter lá, direto o olho na criança, né? Então a gente não tem condições de deixar a criança para fazer planejamento, para fazer trabalho didático, faz, né? Geralmente esse trabalho é feito em casa, realmente. Em relação ao governo, professora, a senhora é contra ou é a favor da greve? E o que a senhora acha? Se eles estão certos ou estão errados? O que eles estão fazendo com os professores? Não é assim, na minha opinião, né? A minha opinião, eu acho que não é totalmente eles estão fazendo aos professores, eles estão fazendo a educação, né? Isso, a educação em geral, no A caso, educação né? em geral, porque a educação é o alicerce. Se você não tem um alicerce, condições de ter um bom alicerce, você não terá um bom futuro, né? Porque eu acho que tudo vem da educação. Aí se você tem salários baixos, se você tem Aulas cheias, né? aulas Salas cheias, cheias, no caso. salas muito cheias, salas muito cheias, o horário corrido demais. Então isso tudo faz com que a gente se estressa no fim da aula, né? Não ter aquele momento prazeroso como é para ser dentro de sala de aula, e a educação fica em segundo plano. Em relação à greve, a senhora, então, a senhora é a favor ou contra? Eu acho assim que a gente tem que dar um empurrãozinho para as coisas Andar corretamente, né? Eu acho que você não deve cruzar os braços, não. Realmente cruzar os braços eu acho que não é correto para ninguém. Eu acho que você tem que ir atrás, mas nesse objetivo, que você está lutando na greve, seja que uma coisa, você está lutando para uma boa educação, não só para um bom salário, entendeu? Entendi, professora. É uma boa educação, porque nós estamos lutando para uma boa educação. Porque eu acho assim, que a greve, ela fica mais em cima do salário. Eu sei que o salário faz com que a gente trabalhe melhor, seja mais satisfeito e tudo, né? Tem que andar junto, as duas coisas. Você tem que trabalhar em cima do salário, claro que você não vai trabalhar de graça, mas botar essa greve
essa greve porque um bom salário, uma boa educação. Não ter um bom salário, uma má educação. Então não adianta eu ganhar bem e eu continuar andando para trás. Eu tenho que ganhar bem e andar para frente. E se eu ficar com os olhos só no dinheiro e a educação está andando para trás, então não adianta eu estar ganhando bem e a educação está continuar no fundo do poço. Entendi, professora. Professora, eu lhe agradeço pela sua colaboração e espero que a sua luta seja vencida. Muito obrigada. Nada. Já Rede Globo contratou.